Gênesis capítulo 37. Capítulo 37, versículo 1 diz assim: Jacó habitava na terra das peregrinações. Mas na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Aí o versículo 2 diz assim: esta é a história de Jacó. Estou lendo a versão de Nelson. Aqui. José, aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, confraternizava-se com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia más notícias. Trazia a seu pai más notícias com respeito à conduta de cada um. Eu queria já inicialmente mostrar aqui uma revelação que Deus nos dá logo à medida que a gente entra, 2 ou 3 revelações importantes que nós estamos recebendo, né? À medida que nós lemos a palavra, a irmã Michele Helena, Pai do Senhor Jesus, Helena Raquel, Pai do Senhor, mais uma vez para a nossa irmã Célia Lindislau, que você está pedindo que venha. Muito obrigado pelo carinho. Então, a palavra é muito importante. O tema da mensagem é os nossos inimigos, propulsores do propósito de Deus na nossa vida. Os nossos inimigos, os inimigos irmãos, os irmãos inimigos, propulsores do propósito de Deus na nossa vida. Esse é o tema. Eu queria mostrar para vocês que todos eles eram pastores. Eu queria que vocês observassem isso aqui, é tão importante. Vou colocar aqui no quadro. Eu gosto de fazer essa analogia, porque nós temos aqui, ó, nós temos aqui 11 pastores. 11 pastores. Veja só que coisa. Nós temos 11 pastores. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? 11 pastores. Isso que nós temos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pastores. José era um deles. José era um deles. E esses 11 pastores, veja só, como cada pastor, veja, você está vendo aí no desenho, cada pastor tem um caráter diferente. Você está me ouvindo aí, Luiz Fonseca? Cada pastor tem veja o texto aí, veja o texto aí, veja o texto comigo, o texto. O texto diz assim, aqui está, esta é a história de Jacó. Aos 17 anos de idade, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Apacentava o rebanho com seus irmãos. Então aqui eu quero colocar para vocês, vamos para o quadro aqui. Todos eles apacentavam. Presta atenção aqui, ó. Todos eram pastores. Olha só que coisa. Vou tirar um aqui, não quero colocar em ordem cronológica de nascimento, não. Só para tirar aqui. Vamos colocar José como o filho querido do pai, né? O predileto do pai. O predileto do pai era o vigia desses pastores. Veja só aqui a importância. E Jacó era o dono do rebanho. Eles eram pastores, Jacó era o dono do rebanho. Fato que poucos líderes compreendem. Aleluia. Poucos líderes compreendem que o rebanho pertence a Jacó. Você não passa de um dos 11. Não passa de um dos 11 que o seu pai Jacó determinou que pastoreassem o rebanho que lhe pertence. Então vocês estão observando aqui que
a conduta desses pastores era importante para que toda a sua geração futura pudesse se estabelecer. Por causa da conduta deles, eles agora serão levados como uma pessoa, como pessoas que estão em busca da subsistência, da provisão para o Egito. Isto é, por causa da conduta deles, que eles não viam, que eles não percebiam, mas que José percebia, Deus iria discipliná-los na frente. Então, quero que você compreenda que a sua conduta de hoje vai ter uma causa lá na frente. Embora, aparentemente, você não sinta nenhuma disciplina agora, você não sinta nenhum problema agora, que você não veja, não perceba nenhum problema agora, mas eu quero que você tenha absoluta certeza que Deus vai pôr à prova a sua conduta brevemente. Brevemente. A sua conduta será posta à prova brevemente. Por quê? Porque você não está atuando como um pastor de ovelhas. E José é tipo do Espírito Santo. Porque ele tem contato direto com o Pai. E o Espírito Santo está levando notícias a respeito da sua conduta ao pai Jacó. E o pai Jacó perguntará mesmo que o José não queira falar. Isso é muito sério. Nunca pense que não virá disciplina. Existe uma cambada de líderes aí, na região aí do Brasil, na região do Oba-Oba, que diz que Deus não castiga. Não precisamos nem orar mais. Não precisamos mais pedir perdão a Deus. Não precisamos batizar para tomar ceia. Nem precisa batismo. Tudo isso já foi feito na cruz, né? Essa turma do oba-oba, do neopentecostalismo, esses empresários que deixam suas empresas falidas e montam uma igreja e ali começam a pastorear, porque eles pensam que é fácil isso. Então eles começam a perceber que não tem mensagem para pregar. Então eles começam a buscar as mensagens pré-fabricadas para pregar. Então eles começam a pregar qualquer coisa porque eles não têm o discernimento do Espírito. E então eles começam a pastorear o rebanho com uma má conduta porque eles não são disciplinados. Eles não estão debaixo de autoridade, eles se autodenominaram, eles se auto-chamaram, eles compraram um kit pastoral da 25 de março que vem até com o anelzinho do peitoral de juízo. E tudo isso está aqui nesse texto. Esta é a história de Jacó. Agora o que me chama a atenção aqui no verso 2 é por que essa história de Jacó e diz José. Logo após vem José. Por quê? Por que essa história de Jacó e logo após vem José? Por quê? Porque José é a continuidade da história. Você é a continuidade do seu líder. Você é a continuidade do seu pastor. Você é a continuidade daquele que está sobre a tua vida, o apóstolo da tua alma, da tua vida. Você é a continuidade, você é o restante da história. Você não é uma história independente. Você não é uma história independente como aquele homem que cavou a sepultura lá em Isaías 22 e queria fazer uma nova dinastia para ele, no nome dele. Queria começar tudo do zero. Teu pai começou por ti, dá continuidade àquilo que seu pai fez. Os teus pastores começaram, então entre na história dele, entre na história de Jacó, para que a Bíblia diga, esta é a história de Jacó. Aí começar com o teu nome, aí Adriano, né? Flávio, Paulo, Fabiano, Emiliane, Jefim, hein? Paula, para que Deus dê continuidade a isso. Deus quer dar continuidade a isso, mas nós não queremos. Nós queremos cavar nossa sepultura. Nós queremos fazer um trabalho, né? O trabalho de Sébina, Isaías 22. Quero começar tudo aqui. Então Deus trocará o teu principado. Tudo aquilo que foi plantado antecipadamente por ti, em teu favor, para que a tua vida fosse melhor,
fosse mais fácil de viver, embora ainda tenham muitas lutas a passar, mas pelo menos meio caminho andado. Como o pai do filho pródigo viu seu filho no intermédio do caminho e veio até ele, deu desconto da caminhada. Deus quer dar o desconto da caminhada. Deus vem até a metade do teu caminho, veio e te abraça. Era para o filho beijar, foi o pai que beijou. Era para o filho abraçar, foi o pai que abraçou. Aleluia! Oh.